E aí, se você me conhece, se você não me conhece, hoje eu vou falar de The Second to Your Picture. Não. Bora falar de uma das melhores sagas de fantasia medieval que existe nesse planeta, que vai existir em todos os planetas. Isso é um spoiler. Me sigam nas minhas redes sociais, meu Instagram tá aí, aparecendo na tela, e as minhas outras redes sociais estão na descrição. Cara, não tô te mentindo. The Witcher é uma das melhores sagas de fantasia medieval, e se você acha que The Witcher é apenas uma história de um cara de cabelo branco com olho amarelo que caça bicho na floresta, você tá muito errado, cara. Nossa, você tá muito errado. Tudo o que The Witcher tem é riquíssimo. Vocês não têm noção. Vocês vão ter noção. Muitos de vocês conhecem The Witcher por causa da série da Netflix e por causa dos jogos de videogame. Ainda assim vocês não conhecem The Witcher. Você não tem noção do que é The Witcher, do que é esses livros. Tá, vamos começar? A complexidade que The Witcher tem vai se revelando a cada novo livro. Cada novo livro vai se revelando mais riqueza dentro da história que o Andrzej Sapkowski. Então, peraí. Andrzej Sapkowski. A minha família é polonesa por parte de mãe, então eu sei umas coisinhas de sobrenome só. Primeira coisa que eu tenho que dizer sobre The Witcher é justamente isso. The Witcher é inspirado na cultura eslava, na cultura da antiga Polônia, outros países também. Aquela cultura fantástica, cheio de fábulas, sabe? Só que a riqueza de um escritor tá justamente isso, a riqueza de um escritor de fantasia medieval. Ele pega elementos de uma cultura, da cultura eslava, por exemplo, nesse caso, ele pega esses elementos e ele modifica, ele transforma, ele faz magia naquelas páginas. E realmente o que acontece em cada livro de The Witcher é magia. O que é um Witcher? O Witcher é um bruxo, mas o bruxo ele é diferente do que a gente conhece. Não é como nos bruxos da cultura mais americanizada, sabe? Ali o Andrzej ele fez uma coisa diferente. Ali o escritor ele fez algo diferente com essa definição. Primeiro de tudo, bruxos são, na maioria, homens. Quase todos. A maioria dos bruxos são órfãos de guerra. Eles são treinados numas ruínas chamadas de Caer Morhen. E lá naquela ruína, eles passam por experimentos de alquimia. Alquimia é basicamente a ciência da magia. E aí, passando por esses experimentos, tá lá o Geralt. Tá lá o nosso Geralt. Tá lá no meio daqueles meninão lá. Porque a maioria deles morrem. A maioria desses meninos órfãos de guerra morrem. E o Geralt segue firme e forte. E aí, qual que é a função do bruxo? Caçar bicho. Não bicha. Caçar bicho. Caçar monstro. Vocês lembram o que eu disse no início do vídeo? Não definam The Witcher só como um cara de cabelo branco, de olho amarelo, caçando bicho. Quem é esse cara de cabelo branco e olho amarelo? É o Geralt. E ele tem uma aparência que às vezes assusta as pessoas, inclusive. Tirando as mulheres. As mulheres... parece que passou mel, né? Lá naquele lugar. Os Witchers, eles são muito fortes. Eles são sobrenaturalmente mais fortes que os humanos normais, né? Que os mortais, que os humanos. Eles são modificados por alquimia e por algumas magias, que são sinais, que são poderes que eles soltam pela mão deles. Por conta disso, os bruxos são muito requisitados para resolver as criaturas selvagens que andam atazanando a vida dos plebeus e também, né, dos mais ricaços. Eu acredito que, dando essa informação básica, você já tem uma noção para começar The Witcher, porque é muito gostoso de você ir ler os livros sem tantas informações sobre essas criaturas, o que acontece, sobre os reinos, porque tem muita gente que chega e diz: aprendam alguma coisa antes de ler.
Não, cara. Não, não é assim. Eu acho que a minha opinião é que a Netflix, a série da Netflix, pelo menos a primeira temporada, ficou um pouco confusa. Ficou um pouco bagunçado. E não conseguiu explorar totalmente a parte fantástica de uma maneira equilibrada, de uma maneira que conseguisse equilibrar com as outras histórias, com os outros personagens. Ficou muito bagunçado. Até porque a primeira temporada da Netflix adapta os 2 primeiros livros. Enquanto os jogos, o primeiro The Witcher, ele tem uma inspiração nos primeiros 2 livros. O segundo, eu acredito que é uma história paralela, não sei em qual tempo que é. Mas eu acho que tanto o 2 quanto o 3, o The Witcher 3 dos jogos, eles se passam depois do final do 7º livro. Uhum. Os 2 jogos acho que são depois do 7º livro terminar, se eu não me engano, não tenho certeza. Então, se você pretende ler The Witcher, fica tranquilo. Fica tranquilo de você ficar um pouco perdido em algumas informações. Pensa que você está entrando em um mundo novo, com regras novas, com outras coisas. Você não está, sei lá, não é a mesma coisa que você está vendo uma aventura na Europa medieval. É fantasia. Então vai ter coisa maluca lá. Vai ter vampiro, vai ter bruxa, vai ter feiticeiro, vai ter poderes esquisitos, poderes de abrir portal, de se transformar em animal. Ai, o feiticeiro vira um corvo. Ai, tal animal montou. Ai, não sei, não sei. Tem muita coisa louca em The Witcher. Cara, isso que é o bom, isso que é o gostoso. E eu ouço muito falar das pessoas justamente isso. Que você tem que aprender uma coisa de The Witcher, um pouquinho de The Witcher, antes de ir lá. A única coisa que você tem que saber de The Witcher é isso, sobre o Geralt. Porque ele que introduz a história. Ele que é o protagonista, ao menos, dos 2 primeiros livros. E é bom você ter ciência disso. O Geralt, ele não é o protagonista por todos os livros. Isso é uma coisa que você tem que ter ciência. Dos 2 primeiros livros é o Geralt justamente porque você está vendo contos da perspectiva dele. E o que são esses contos? Bom, vamos falar do primeiro livro então? Acho que está na hora. O Último Desejo é o primeiro livro da saga The Witcher. E ele é uma coletânea de contos, tanto quanto o segundo volume que está aí atrás. Os dois são contos, basicamente na perspectiva do Geralt. O que são esses contos? Esses contos, eles são o Geralt indo atrás de um monstro que ele é pago para matar. O Geralt, ele é pago para caçar monstros em pântanos, em grutas, em lugares sombrios, esquisitos, como cemitérios, tocas, lugares estranhos. E o Geralt, ele é pago para matar esses monstros porque eles são incômodos para os humanos que estão vivendo ali perto, porque eles estão sendo atacados por esses monstros. E esses monstros são muita coisa. Tem até sereia num dos contos. Tem até gênio da lâmpada. Qualquer coisa pode acontecer. Qualquer criatura pode aparecer do nada. Criaturas que a gente tem um conhecimento. Ou, por exemplo, uma quimera. Você sabe o que é uma quimera? Uma quimera, eles são vários bichos em um. Tipo, tem cabeça de leão, tem rabo de escorpião, uma coisa assim. Eu não me recordo tão certinho, mas o The Witcher ele tem vários tipos de quimera, sabe? Ou variações, que não é exatamente uma quimera, mas é como se fosse, é parecido com quimera. O primeiro conto que abre esse livro é de uma estrige. É o Geralt indo caçar uma estrige, que é um monstro, uma criatura que foi amaldiçoada. E aí tem uma pequena reviravolta ali que acontece. É um conto bem curtinho, mas é só um exemplo do que esses livros, esses 2 livros, esses primeiros 2 livros, querem te mostrar. Qual que é a importância de ler eles? Porque tem pessoas que querem pular direto para o terceiro livro, porque é a partir do terceiro livro da saga que inicia-se um romance. Inicia-se uma saga onde tem vários livros, né? Do terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo são continuações. É uma história que se segue. Enquanto o primeiro e o segundo são histórias isoladas. Alguns desses contos nem têm tanta relevância para você terminar a saga. Você não precisa ler alguns desses contos para você entender a saga depois. Mas por que é importante ler esses contos? Eles são muito bem feitos. E o primeiro conto já mostra isso para você. Já mostra a que veio.
Eu acredito que o primeiro livro ele faz um trabalho ainda melhor que o segundo no que esses contos têm de função, que é apresentar o universo de The Witcher. Porque se você partir direto para o terceiro, você vai ficar um pouco perdido. É importante você ler o primeiro e o segundo livro para você não ficar perdido. O primeiro livro, a leitura de vocês vai voar. Sério, o primeiro livro é muito gostoso de ler. Como eu falei, qualquer coisa pode acontecer, em qualquer conto. E desses contos do primeiro livro, o melhor de todos é o último. Então vocês têm que chegar no último conto. E quem que aparece no último conto é o Jaskier e a Yennefer. Se vocês não sabem quem são esses personagens, vocês vão querer ler esse conto. Vocês vão querer ler esse conto porque a introdução deles é muito bem feita. E dá para ver que o escritor ele já sabia muito bem como amarrar uma narrativa de forma que toda a informação é extremamente necessária. Tem muita informação nesse livro. Muita informação sobre o que acontece no norte do reino, o que acontece lá no leste, porque tal lugar, tem o povo de tal lugar é muito hipócrita, preconceituoso, babaca. Tem muita informação que o autor ele escolheu a dedo dentro desse livro. E você não vai querer perder nenhuma dessas informações. E é muito gostoso de ler. Tem contos aqui que são muito bons, maravilhosos, especialmente o último. Acho que dos dois livros, de todos os contos, o último é o melhor. O Último Desejo, que é justamente o último conto, né, que está aqui, ó, o nome do livro, é o melhor conto. Pois é, eu também me recordei que eu gosto muito do conto O Mal Menor. Eu acho que ele é um conto bem interessante. De qualquer forma, vocês têm que ler esse livro. O segundo volume ele é ainda mais importante que o primeiro, porque ele introduz a personagem-chave de toda a saga, que é a Cirila, a princesa Cirila. E vocês precisam ler toda a parte com ela, toda a introdução dela, toda a guerra que acontece, toda a fuga dela, o encontro dela com o Geralt, que inclusive é lindíssimo. Nossa, a última frase desse livro, a última frase que tem nesse livro é linda. Toda a parte ali é linda, a parte final é muito bonita. E se vocês viram a série da Netflix e vocês acharam bonito aquele abraço lá no final, aqui consegue ser ainda mais lindo. Outra coisa que é super importante nesse livro são os dois personagens hiper bem desenvolvidos aqui. Estou falando, é claro, de Yennefer e Jaskier. Eles são introduzidos no primeiro livro, mas é aqui que a gente vê as facetas deles. Agora eu vou falar um pouquinho dos personagens, já que eu estou falando deles dois, eu vou falar um pouquinho dos personagens. O Geralt, ele é um cara muito badass, ele é um cara muito forte, muito rápido, e que é muito inteligente, principalmente quando é para caçar monstro. Porém o Geralt, ele não é tão carismático, ele é um pouco brutus. O Geralt é muito pé no saco com gente. Ele tem um pouco de mel passado em algumas partes do corpo dele, porque ele atrai muita mulherada nos livros. O que eu acho um pouco estranho, né? Porque o cara é bem descrito assim de uma forma bem bizarra. E ainda assim ele atrai tudo que é mulher. Mas o Geralt é um cara bonitão, é um cara forte, é um machão. Ele é tipo aquele cara machão. Ele é o homem alfa. E pensando nisso, tem um ponto negativo que o Geralt que me irrita muito em vários livros. Ele é muito teimoso. Muito teimoso. Não ouve os outros personagens. Se enfia lá no negócio lá que não tem nada a ver. Às vezes o Geralt tem os planos mais idiotas. Isso é uma coisa que irrita um pouco ele no livro. Né? É uma coisa de protagonista de fantasia medieval, não é possível. Você pode ver que os personagens secundários, os que ficam perto do personagem protagonista, eles sempre são mais ponderados. O protagonista de fantasia medieval sempre faz um monte de besteira. Você pode ver isso. É uma coisa muito comum. Um exemplo clássico, né, é o Frodo, do Senhor dos Anéis. Entre o Frodo e o Sam, quem que é o mais ponderado? Quem que tem os melhores planos? Quem que salva tudo? Né? Quem que é o cabeça do time? Não tem como falar de The Witcher sem falar dela.
que está estampada aqui na capa. A Yennefer. A Yennefer é uma protagonista que, nos anos 90, quando saiu este livro, ela quebrava muitos moldes de protagonista feminina. Porque ela é uma mulher decidida, ela é uma mulher inteligente, independente, à frente de seu tempo. E aí tem a questão. A Yennefer e o Geralt, eles têm um romance. E é um romance muito bom. Eles são um casal que tem química demais. Mas, tipo, muita química. Sabe? Eles são um casal que tem aquele amor ardente, fogoso. E devo dizer, o Geralt e a Yennefer, eles brigam bastante. Isso também é uma coisa que pode irritar os leitores. Eles brigam muito. Muito mesmo. E o Geralt, ele vai para outra. Ele parte para outra. Ele fica com outras mulheres, por exemplo, quando ele briga com a Yennefer. E você acha que a Yennefer vai ficar esperando por macho? Tu acha mesmo, cara? Tu acha que ele vai ficar esperando por macho? Não. A Yennefer é muito dona de si. E é isso que faz, inicialmente, a gente amar ela. Ela é muito independente. Ela não precisa do Geralt. Ela não é aquela mocinha em apuros, aquela mocinha que precisa do companheiro. Ela toca as coisas sozinha. Ela vai adiante. Ela não fica esperando pelo aval do Geralt. O Jaskier, ele é um bardo que canta, que faz poesia, que acompanha os outros personagens nas aventuras dele. E ele, em alguns momentos, representa um pouco de nós, leitores. Ele está lá olhando e escrevendo aquelas histórias, o que acontece. Ele está testemunhando o que acontece com os personagens. Porém, o Jaskier é um personagem complicado. O Jaskier é muito complicado. Ele é um personagem, às vezes, até um pouco polêmico. Sabe aquele tipo de personagem que quer bancar o engraçadinho o tempo todo? Que só faz besteira, só faz besteira. Ele te faz rir. Ele te faz rir. Mas tem momentos que a história tá muito dramática. Que, tipo, tá tudo pegando fogo. Tudo que é canto. E vai lá o sabichão fazer besteira. Contar coisas que não devia pra outra pessoa. Ele tem uma informação crucial e ele faz o quê? Resolve abrir a boca. Resolve fazer fofoca. Ai, o Jaskier às vezes me tira do sério. Mesmo. O Jaskier às vezes tira o leitor do sério. É uma coisa que muita gente vai passar. Dificilmente um leitor vai conseguir chegar até o último livro sem se irritar com o Jaskier pelo menos uma vez. Só que ele também vai tirar muitas risadas de você. Muitas risadas. E aí que tem algo que acontece nesse livro. Tem um momento que o Jaskier e a Yennefer estão amarrados em uma caverna. E acontece o seguinte. Eu tô até revirando os olhos aqui, porque é uma coisa assim que até hoje eu não consigo passar pano. A Yennefer tá reclamando. Inclusive nesse livro ela tá muito reclamona. A Yennefer reclama muito de muita coisa nesse livro. Ela tá muito irritada, ela tá cansada, ela tá exausta de estar se enfiando em besteira por causa dos outros. E aí, diante dessas reclamações da Yennefer, o Jaskier solta a seguinte coisa. Por que você tá reclamando? Você vai ser só abusada. Eu e o Geralt, a gente vai morrer. Eu estava lá, tranquilíssimo, lendo o livro. E eu tive vontade, sabe, de fazer o quê? De enfiar minha cara debaixo da areia. De tanta vergonha alheia que eu fiquei do personagem. E depois da vergonha alheia, depois que a vergonha alheia passou, eu tive vontade de esgoelar ele. Eu fiquei com o ranço do Jaskier o livro inteiro por causa disso. Porque não, gente, é uma coisa tão absurda isso. Primeiro que o Jaskier podia ter passado por aquilo também. Ele podia ter passado por aquilo da mesma forma que a Yennefer. Não acontece nenhum abuso, ainda bem. Mas aí que tá o seguinte, você pode ficar com o ranço do Jaskier a partir daquele momento. Você pode ir para o próximo livro com um pouco de sentimento de asco pelo Jaskier. O Jaskier, além de ser um cantor, além de ser um poeta, ele é um comedor de casada. Só que ele faz isso o tempo todo. Ele o tempo todo se enfia em besteira por causa disso. E às vezes sobra até pro Geralt de ajudar ele. Tipo, ele acaba te irritando demais por causa disso. Eu queria falar da Cirila agora pra vocês, mas eu vou esperar o próximo volume. Simbora? E a gente vai pro início do romance Sangue dos Elfos. Aqui que começa a saga, a aventura mesmo. A partir de então, os livros eles são cronológicos. Você precisa ler o terceiro, o quarto, o 5, o sexto e o sétimo em ordem.
Porque o final do terceiro vai para o quarto, o final do quarto vai para o 5. Você precisa ler eles em ordem. É uma saga agora. E que história. Nossa, que história. E a principal problemática é dela, Cirilla. É a personagem chave de toda a história. Ela é a personagem que vai ter a jornada do herói. Que vai ter uma aventura onde ela vai sofrer modificações, onde ela vai passar por desafios, onde ela vai ter que tomar as decisões mais difíceis da saga. E nesse volume ela é apenas uma criança treinando arduamente, passando por um treinamento de bruxos. E você vê questões aqui muito complexas justamente por causa disso. Primeiro que o fato dela ser uma menina treinando em um lugar onde só tem homem. E esses homens, eles são ignorantes em torno de, por exemplo, assuntos femininos, como menstruar. Aí a gente vê a feiticeira Triss, que teve um relacionamento com o Geralt no passado, chegando lá e dando um xingão em todo mundo. Xingando o Geralt. Tipo, o que é isso? A menina passou vários dias por situações complicadas, né, lutando, se esforçando, passando fome, e vocês ignoraram o fato dela ter o corpo de uma mulher. Vocês ignoraram o fato de que ela, todo mês, tem aquele período que ela passa por aquilo. O que eu tinha dito antes para vocês? The Witcher é muito mais do que uma saga de um cara de cabelo branco caçando bicho. Porque se aprofunda em muitos temas. Do nada. Do nada. E você para pensar, o autor não precisava tocar nesse ponto. Ele podia simplesmente tocar no fato de que ela é só uma criança. Se você for pegar outras sagas literárias de fantasia medieval, muitas delas só tocam nisso. Ah, é uma criança treinando. Eles não tocam em pontos específicos para falar sobre diversos temas. Eles não tocam nisso. A Cirilla, nesse livro, ela pode ser um pouco complicada para algumas pessoas, porque ela era acostumada com a realeza. E ela está lá treinando com o Geralt e depois se preparando para treinar com a Yennefer. O Geralt e a Yennefer, eles têm aquele jeito deles, né? Aquele jeito deles. Aquele jeitinho deles. E a Cirilla, ela quer as coisas do jeito dela, logo de cara. Porque ela é metida. Ela era rica, ela era uma princesa. Então ela não tem o costume de passar por grandes esforços, não é? E a grande questão da Cirilla estar sendo caçada, logo no início vai se revelando. Que é o fato dela ter poderes que são inexplicáveis. Ela tem sonhos muito estranhos, que nesse livro não vão fazer sentido nenhum para o leitor. Nesse livro são muito esquisitos esses sonhos que ela tem. Nos próximos volumes vocês vão entender melhor. Leitores que vão ler o terceiro volume vão compreender melhor nos próximos esses sonhos esquisitos dela. Mas vocês têm que ter em mente que a Cirilla, ela não está sendo caçada por causa do trono. Aqui é diferente. Aqui não é só uma questão política. Aqui é uma questão do poder dela, da magia. A magia é muito forte no universo de The Witcher. Se a gente fosse pegar, por exemplo, as Crônicas de Gelo e Fogo, né, Game of Thrones, a Cirilla estaria sendo caçada por causa do trono. Aqui não acontece isso. Aqui não é simplesmente por causa do trono, é por causa dos poderes. E isso torna a questão muito mais complicada, porque os poderes dela são assustadores. É uma coisa muito esquisita, chega a ser uma coisa demoníaca até, o que ela possui. E por que ela tem esses poderes? O que está acontecendo? E depois você vai ver outras coisas estranhas, como aquela rainha no passado. Aquela rainha que foi queimada viva. Aquela ancestral. Esse livro, ele não fica no ponto de vista só do Geralt. Ele fica no ponto de vista de outros personagens. Como a Cirilla, por exemplo. A Cirilla, por grande parte desse livro, tá lá treinando com o Geralt e com a Yennefer. Tá tentando controlar seus poderes, ficar mais forte, para, no caso de ser caçada, ter que se defender. O personagem que tá na capa é o Jaskier. E o Jaskier, ele tá muito mais próximo nesse livro daquele Jaskier da série da Netflix. Ele é um Jaskier que é mais coração mole, que é mais galã, que é mais só comedor de casada. Ele não tá aquele Jaskier insuportável que fala besteira, que é rude, que é mal educado, como no segundo volume. Assim como a Yennefer, ela tá muito mais leve nesse livro. E a Ciri tem um papel fundamental nisso. O Geralt, ele continua teimoso. Só que aqui ele tá numa sensação de vulnerabilidade.
o Geralt está se sentindo vulnerável aqui, porque ele está gostando de cuidar da Ciri. E gostar das pessoas no caos que é neste planeta, neste universo, neste reino, é uma fraqueza. Aqui é uma fraqueza. E é a fraqueza do Geralt. Porque ele já gosta da Yennefer. Ele já tem uma relação complicada com a Yennefer. Agora ele tem que proteger a Ciri. E isso é desesperador para ele. A gente percebe isso. E de repente, de um capítulo para o outro, você encontra um conselho de guerra. A Ciri fugiu de um reino onde foi dominado por Nilfgaardianos, soldados do reino de Nilfgaard, que é um reino no norte do Império, e este Império é regido por um cara chamado Emhyr, o Imperador Emhyr. E ele reina um enorme lugar, um enorme reino. O Emhyr, ele tem muito poder militar, ele tem muito poder econômico, ele tem muitos territórios. E de repente acontece um conselho de guerra entre vários reis e rainhas dos outros reinos. Dos reinos que estão para lá do reino que o Emhyr atacou. E a gente percebe a urgência disso, a gente percebe que o caos está crescendo. O que isso quer dizer? Esse livro, ele é basicamente isso, é uma construção do caos que vai explodir nos próximos volumes. Aqui a gente está vendo uma guerra emergir, o desespero desses reis e rainhas. A gente conhece personagens bem importantes e 2 deles são essenciais para o que vai acontecer. Eu estou falando de Vilgefortz e de Philippa. Os 2 são feiticeiros. Os 2 são feiticeiros perigosíssimos. Eles são personagens perigosos. Tanto o Vilgefortz quanto a Philippa, eles não têm pudor no que fazem. Eles são, de certa forma, antagonistas. Né? O Vilgefortz e a Philippa são, de certa forma, vilões. Eles torturam personagens, eles fazem experimentos, eles não se preocupam com a moral. Né? E eles são muito importantes. Vocês têm que prestar atenção nesses 2 personagens quando vocês forem ler. O Vilgefortz e a Philippa, prestem atenção neles. Eu já estou avisando vocês antes, porque eles podem passar batido no meio de tanto personagem que vai aparecer. O Dijkstra também é um personagem bem interessante. Eu gosto muito do Dijkstra no jogo, no The Witcher 3. E eu acho que eles fizeram... Nossa, o Dijkstra foi muito bem adaptado nos jogos. Nossa, foi muito bem adaptado. Eu gosto muito do Dijkstra. Mas prestem atenção no Vilgefortz e na Philippa. Mesmo. Falando sério. O meu veredito é que esse livro faz muito bem o seu papel de construção. De desenvolver a bomba que vai explodir depois. Ele faz muito bem esse papel. Porque assim, tem sagas que tem livros específicos que tem essa função de construir. Aqueles livros que servem como uma ponte de um livro para o outro. Né? Aquele livro que desenvolve para pegar fogo depois. Esse livro faz muito bem. E as coisas acontecem aqui. Mesmo que esse livro seja boa parte construção, ele tem coisas muito importantes. A gente tem oficialmente o primeiro inimigo do Geralt, que é o Rience, e é uma luta muito legal. A luta que acontece aqui. Nem tudo é como planejado. Algumas coisas você fica com raiva, porque são frustrantes, nem tudo dá certo para os personagens, mas é muito bem feito. E as partes que mostram um pouco melhor da Yennefer, um pouco melhor do passado da Yennefer, também são muito boas. A Yennefer tem um passado muito bom a se explorar. Ela tem muitas camadas dentro do passado dela, porque ela sofreu muita coisa. Ela teve um passado muito trágico. E esse livro desenvolve muito bem isso. Aquela parte no templo, que ela vai no templo e que ela conversa com aqueles sacerdotes e acontece, é muito bonito. Então esse é meu veredito. Esse livro não pode ser considerado um livro enrolado, uma encheção de linguiça. Aquele livro que só desenvolve, mas parece que não vai para lugar nenhum. Não, esse livro claramente está indo para algum lugar e ele muda de ponto de vista no momento certo, na hora certa, e é muito bem feito. Inclusive, cada capítulo novo tem uma passagem importante que acrescenta o que vai acontecer dentro do capítulo e acrescenta um pouco da história em si, daquele reino, do passado, sabe?
são citações de livros fictícios dentro do universo de The Witcher. São como se fossem livros que tivessem existido dentro desse universo, dentro deste reino. E é muito legal. Deixa muito rica a história. A história fica riquíssima graças a separação de cada capítulo. Muito bom. Nossa, esse livro aqui é muito bom. Sério, mesmo que ele seja um livro de construção, vale cada momento, cada minuto de desenvolvimento. E é aqui que o circo pega fogo. Ah, mas aqui o circo pega fogo demais. Muito. Nossa, esse livro aqui, tenho nem palavras. O caos come solto. Eu disse, né? Eu falei, a mudança de ponto de vista do volume 3 é muito boa. A do volume 4 é genial. Tem uma parte que é no ponto de vista do Emir, do Imperador. Essa parte é muito boa. O Emir é um personagem tão intrigante, tão bem construído. Eu fico assim, tá pegando fogo, a história tá acontecendo um monte de coisas, e você muda no meio do campo da batalha, no meio do campo de um monte de chacina, gente morrendo, você troca para quem manda na porcaria toda. Isso é muito genial. Isso tinha que ser feito mais vezes. A gente sabe que as grandes decisões, que as peças do tabuleiro, elas se mexem graças ao rei, à rainha, o imperador, a imperadora. São esses personagens na história que fazem as coisas acontecerem. E eu reclamei disso na outra resenha, que o rei lá, ele não tem tanto desenvolvimento. Aqui ele tem um desenvolvimento muito bacana. E ele é um personagem que até a maneira que ele caminha é assustadora, é impulsiva, é agressiva, é esfomeada. Esfomeada pelo quê? Por poder? Ou alguma coisa a mais? Não sei. Lê e vai descobrir, Cacilda. Logo no início, a gente tem a introdução de um personagem, de um ponto de vista, que serve para acrescentar um pouco das coisas no universo, né, do The Witcher. E esse personagem tem um destino trágico. E é apenas para revelar de que qualquer personagem pode morrer. Qualquer coisa pode acontecer. Qualquer personagem pode perder uma luta. E aí nós temos a luta mais emblemática até o momento. É uma luta que realmente qualquer coisa pode acontecer. E é uma luta que envolve um inimigo muito forte contra vários inimigos. E nossa, gente, o que acontece nessa batalha? Olha, o que o Andrzej fez na narrativa, o que o escritor fez na narrativa na hora dessa batalha, é o que toda fantasia medieval deveria fazer. A batalha é muito bem escrita e é muito tensa, e a cada linha um personagem pode perder a cabeça, pode virar pó. Isso é desesperador e é muito bem feito. Vocês lembram que no início do vídeo eu falei que The Witcher é muito mais do que um bicho caçando monstro, um monstro caçando bicho. Não sei o que eu falei. Vocês sabem o que eu falei. É nesse livro que ele mostra isso. É nesse aqui, nessa coisinha aqui, meu amor. É nesse aqui que o livro ganha teor político, teor social, teor cultural. É nesse aqui. Porque o que The Witcher está debatendo? Ele está debatendo preconceito, principalmente. Gente, o tema do preconceito é o maior tema debatido em The Witcher, de todos os temas sociais. E logo atrás vem a guerra. Os dois temas principais de The Witcher são a guerra e o preconceito. Preconceito principalmente racial, principalmente de xenofobia, e o que a guerra traz de consequência nas pessoas, como a guerra modifica as pessoas. E é uma coisa assim muito bem feita, porque você sente o peso em cada personagem. Até mesmo no Jaskier, que é um bobão comedor de casada, você sente até nele o peso daquela guerra, do que está acontecendo. Tem uma parte final no livro que é muito bonita, que é aquela parte do pônei, onde acontece vários cenários diferentes. Onde aparece um deserto, onde aparece uma montanha gelada, onde aparece um vilarejo abandonado. É uma parte que, bem no final do livro, ela é muito bem escrita. E é, acho que a parte até agora mais bem escrita do livro, até o quarto volume. O quarto volume, ele é bem escrito em quase tudo. E eu fico bem chateado de estar falando isso. Mas eu vou ter que falar. Tem que falar. Não tenho o que fazer. Eu vou ter que falar isso. A Cirila, a Ciri,
a nossa Cirila, ela ganha protagonismo nesse livro. A partir desse livro, a Ciri vira a grande protagonista. Isso é maravilhoso, isso é incrível. A Cirila tem um desenvolvimento incrível. Tudo que a Cirila tem é tudo que uma personagem feminina deveria ter em qualquer livro. Só que eu tenho que falar da parte negativa. Acontece algo nesse livro que é ridículo, que é muito mal escrito. Para quem não sabe, a Cirila, ela é bissexual. Ela é uma personagem que gosta tanto de homem quanto de mulher. E nesse livro ela tem o primeiro relacionamento da vida dela. Ela já teve um crush em outro personagem masculino. Ela já teve uma apaixonite por outro personagem masculino. Nesse aqui ela tem a primeira relação dela mesma. E é com uma mulher. E aí qual que é o problema? Ai, Andrés, eu não sei. Sério, não sei por que ele fez daquela forma. A Ciri, ela se envolve com uma gangue chamada de Ratos. Ratos. Essa é a gangue, ela tem o nome de Ratos. E ela entra numa tenda, cansada. Ela foi acolhida por eles. Então ela passa por uma tentativa de assédio. Por um personagem masculino. E aí entra uma mulher na tenda. Pra salvar... Não é salvar, não. Parece que essa menina que entra na tenda, ela parece que vai salvar a Ciri daquele assédio. Sabe o que ela faz? Ela tira aquele cara e ela mesma começa a assediar a Ciri. E aí é dito que a Ciri tem que perder a virgindade dela. Ela tem que encontrar o amor pela primeira vez na vida dela, naquele momento. E a Ciri passa pano bonito para aquilo. A Ciri fica, ai, realmente estou triste. Ai, mas eu não quero. Ai, mas estou triste. Ai, mas eu não quero. E a narrativa tem algum momento que ela mostra que aquilo é ruim, que aquilo é errado, ou que aquilo é a cultura daqueles personagens, tipo, porque eles são bandidos, né? Imagina se um bandido não ia fazer aquilo. Aí que tá. Essa parte, ela era justamente para introduzir a Cirila com um relacionamento homossexual, com um relacionamento com outra personagem feminina. E é feito de uma forma muito porca. Todos os personagens, quer dizer, todos os casais, isso, falei certo agora. Todos os casais, masculino e feminino, eles têm uma introdução muito bem feita. Eles têm uma paixão muito bonita. Tem cenas muito boas de ler. E aí você chega nesse livro e você tem o primeiro e único casal homossexual em todos os livros. As duas meninas, a Ciri e a outra menina lá dos ratos. E parece que é um abuso. Parece que ela está sendo forçada. Parece que ela está fazendo algo horrível. Parece que ela está fazendo algo sujo por estar fazendo aquilo com outra menina. E ela tem que fazer. Sabe? O livro lhe diz como se ela tivesse que fazer. Porque está na hora. É muito ridículo porque é o único casal homossexual de toda a saga. Eu fiquei até o último livro esperando que o Jaskier tivesse alguma coisa com o homem. Eu achei que em qualquer momento o Jaskier ia ser tanto comedor de casada como comedor de casado. E o Jaskier não virou em nenhum momento. Eu acredito que se fosse feito com o Jaskier, ia ser mais bem feito, porque ia ser de forma cômica. E os autores adoram fazer isso, eles adoram pegar um casal homossexual numa saga que não é focada nesse tema e fazer uma coisa engraçada, fazer uma coisa cômica. Ou enfiar a traição no meio, né, que combinaria com o Jaskier. Mas o escritor conseguiu se superar. Porque é muito triste isso. A partir do próximo volume, isso vai ficar muito bem feito. A partir do próximo volume, a Ciri vai ter um relacionamento muito bonito com essa personagem mulher. Eu espero que a Netflix, quando for adaptar isso, arrume isso aí. Arrume essa porcaria de cena. Porque, pelo amor, ficou muito mal feito. É a parte mais mal feita de toda a saga. E esse livro é tudo perfeito. Esse livro é quase perfeito, se não fosse por essa parte ridícula, que é quase no final do livro. Eu não consigo entender porquê, sabe? Eu fiquei pensando, o autor estava com medo de colocar as duas personagens para ter uma coisa mais normal, para ter uma coisa mais socialmente aceita, porque se você for parar para pensar, sempre teve personagem homossexual, sempre, em tudo quanto é lugar. Mas aí você entra numa saga, né, de fantasia medieval, onde o público é majoritariamente masculino, naquela época, pelo menos, hoje em dia eu acho que não é, não sei.
Eu acredito que o autor foi muito corajoso no próximo volume, no volume 5. Ele foi muito corajoso porque a Ciri e essa personagem feminina têm um relacionamento muito bonito. As duas têm um relacionamento lindo. E elas sofrem homofobia. Elas sofrem lesbofobia, elas sofrem machismo de outros personagens. Elas sofrem por coisas que elas não estão nem aí. Elas vão continuar juntas porque elas se amam, elas se gostam, elas se protegem. Só que nesse livro é muito mal feito. Nesse livro é mal feito. E é o único defeito que esse livro tem. Porque esse livro é superior ao terceiro, ao segundo, ao primeiro. Mas isso aí tira o tesão de alguns leitores. Alguns leitores, eles ficam tão embasbacados com aquela parte que eles podem ficar assim, ai, nossa, esse livro não foi tão bom assim, né? Porque nós estamos acompanhando a jornada da Ciri. A jornada, quem tem uma jornada em todos os livros é a Cirila. Não é o Geralt, não é a Yennefer, não é mais ninguém. É a Cirila que tem a grande jornada de todos os livros. E aí a gente tem esse momento, o momento mais estúpido possível, que é justamente com a Cirila. Vocês entendem? Mas o que eu tenho a dizer sobre isso é que os próximos autores que forem fazer uma fantasia que tenha um casal homossexual, que façam direito, que façam melhor. Só isso. Acabou. Porque de resto, o autor foi muito corajoso de ter feito a Cirila ser bissexual naquela época. Dos anos 90, na Polônia. Vocês sabem como a Polônia está atualmente, né? A Polônia está numa situação muito tensa para os LGBTs lá. Então, esse livro, que acredito que seja o livro mais famoso lá da Polônia, ele tem uma protagonista feminina lésbica. Vocês sabem o quão poderoso é isso? Vocês sabem quão poderoso é essa mensagem? Só que foi mal feita a introdução. Mas vamos para o próximo volume, né? Já que eu estou falando do próximo volume. Pois então, o quarto volume, ele é a bomba explodindo. Ele é o caos acontecendo. Então nós vamos para o quinto volume, novamente com aquela pegada do terceiro volume. O quinto volume, Batismo de Fogo, ele também é um livro de construção, de desenvolvimento. Isso quer dizer que ele é ruim também? Não. Porque o terceiro é muito bom. E esse aqui, nossa, esse aqui é um baita desenvolvimento. O quinto volume, ele introduz e desenvolve alguns dos personagens mais queridos da saga. A Milva, o Cahir, o Regis, tem o Zoltan também, que é um anão. E eu não posso falar muita coisa desses personagens, posso falar por cima. A Milva, ela é uma arqueira, ela tá na capa, inclusive. Ela é uma arqueira que... Não posso falar mais nada. O Regis, eu não posso falar quase nada. Eu só posso dizer que ele é um cara que tem uma cabine com coisas médicas. Não posso falar muita coisa dele também. O Cahir, ele é um personagem que já tinha aparecido, se eu não me engano, no volume 2. E ele tem um desenvolvimento muito bom, porque ele parece que é um inimigo. O Cahir, no início, ele parece que é um inimigo do Geralt e da Ciri. Mas será que ele é um inimigo mesmo? Mas o que define ele como inimigo? E na realidade você vai descobrir coisas chocantes sobre os acontecimentos lá no reino da Ciri. Uma coisa que pode irritar as pessoas a partir desse volume é que o Geralt e a Yennefer, eles perdem bastante o foco. Eles somem bastante, eles perdem muita energia. Tanto que acontece algumas coisas no final do volume 4 que justamente no volume 5 não tem como a porradaria começar logo. Por causa daquelas coisas que aconteceram no final do 4. E aí tem a Ciri. A Ciri, ela tá com os ratos. O que os ratos fazem? Eles são uma gangue. Eles matam, eles roubam. Eles roubam de cadáveres, se eu não me engano. Eles fazem coisas que são questionáveis. E a Cirila tá lá, fazendo aquelas coisas para sobreviver. Ao mesmo tempo que ela está questionando tudo que ela fez até hoje. De que lado ela está? Por que ela está fazendo aquilo? O que aquilo significa para ela? E ela ganha ainda mais autonomia para alcançar o objetivo dela, a torre que ela tanto sonha, que ela tanto espera chegar. E aí esse livro introduz os dois personagens mais asquerosos de toda a saga,
que é o Bonhart e o Stefan Schelling. Eles são, você pode até achar que o Vilgefortz e a Philippa são os vilões, são os antagonistas, os personagens mais com mais coisa assim, porque eles são muito poderosos, né? O Vilgefortz e a Philippa, eles são muito poderosos. Mas o Stefan e o Bonhart são muito nojentos. Nossa, principalmente o Bonhart, que é um abusador desgraçado. Sério, se preparem que vocês vão passar muita raiva. Não tanto nesse volume, mas já fiquem espertos para esses dois personagens também, porque eles têm muita importância. O Stefan Schelling e o Bonhart são personagens muito nojentos. Para mim, eles são os personagens mais nojentos de toda a saga. E aí, como eu disse, esse livro é muito de construção. O que está acontecendo nesse livro? A guerra mesmo. A guerra está pegando fogo nesse livro. E a gente vê os personagens tentando evitar essa guerra. Porque nenhum personagem em The Witcher, nem mesmo o Geralt, a Yennefer e a Ciri, são invencíveis. São extremamente fortes a ponto de conseguir lutar contra 30 bichos, 30 humanos ao mesmo tempo. Nenhum personagem aqui é tão forte a esse ponto. Todos os personagens eles são bastante humanos. E eles correm perigo o tempo todo. Então eles tentam evitar ao máximo se enfiar na guerra, lá no meio da guerra, no campo de batalha. Onde as cidades que estão sendo atacadas, onde está acontecendo as tretas com os elfos que estão na floresta escondidos, que eu esqueci o nome deles, não lembro o nome dos elfos lá. E aí, por conta disso, esse livro, ele boa parte é de viagem, é de encontro e desencontro, e desencontro e encontro de novo. É uma coisa que pode mexer com alguns leitores, mas vocês têm que prestar muito atenção no que acontece nesse livro, porque é muito importante para o que vai acontecer nos próximos. Tem muita questão de preconceito dentro desse livro, além da guerra. E eu disse para vocês, o preconceito e a guerra são os dois temas principais de todos os livros. Esse livro debate totalmente tudo aquilo. De verdade, mesmo. Muita gente, inclusive, prefere esse livro do que o quarto, porque ele debate muito mais essas questões. E a cena final desse livro é uma coisa muito incrível, porque vocês sabem aquela história do Dom Pedro, quando ele foi declarar a independência do Brasil, e ele levantou aquela bandeira em cima de um cavalo branco, todo heróico. Vocês sabem que dizem que nessa história o Dom Pedro teve uma diarreia antes, e que não foi tão bonito, tão galante. A cena final desse livro é mais ou menos nesse tom do Dom Pedro tendo diarreia. A cena final desse livro é muito engraçada, sério, vocês vão amar a cena final. E além de engraçada, é muito bonita, porque acontece uma coisa com um personagem que é linda demais, é assim, tão bonita, tão... A gente esperou 5 livros para acontecer isso. E não é uma coisa tão grande, não é uma coisa tão impactante, mas é uma coisa simbólica. E vale a pena. Nós chegamos no ápice de The Witcher. É esse aqui. A Torre da Andorinha. Se você chegou até o volume 5, você vai entender por que esse é o ápice. Só pelo nome. A Torre da Andorinha é o lugar que a Ciri tanto tem nos sonhos dela. Ela quer chegar nesse lugar. E tá aqui, a Torre da Andorinha. Tá ali a Torre da Andorinha. Esse livro, ele tem um suspense. Esse livro tem muito suspense. Acontece muita coisa horrível nesse livro. Coisas assim, revoltantes. Eu disse pra vocês, né? Eu falei. O Bonhart e o Stefan Schelling são os personagens mais asquerosos da saga. Nesse aqui, o ódio que você vai sentir, o ódio que tu vai ter desses dois vilões é uma coisa assim de louco. Uma coisa assim... Você vai ter muita raiva, você vai passar muita raiva nesse livro. Isso é muito bom. É um suspense muito bom. Sabe? Um suspense. Os personagens, eles estão em desvantagem. Eles estão totalmente ferrados aqui. E qualquer coisa pode acontecer a qualquer página. É aquela sensação que a gente ama. Então eu devo dizer logo de cara que esse livro ele pode ser confuso para algumas pessoas. Tem 6 linhas de tempos diferentes. 6 linhas. O futuro, o lá para o futuro, o passado, o lá para o passado, lá para o passado ainda, o presente. É muita loucura. É muita coisa louca. Nossa. Mas Dark da Netflix sonha em ter tanta loucura assim.
pode ficar um pouco confuso. Pode, né? Sim, com certeza. Vocês vão se embaralhar. Vocês vão se embaralhar mesmo. Não adianta. Vocês vão se perder. Porque cada linha de tempo, ela é composta por personagens diferentes. Então, no mesmo capítulo, pode trocar de um parágrafo para outro, para um outro lugar, com outro personagem, com lá para o futuro. E aí depois no outro parágrafo tá lá no passado. É muito maluco, é muito insano. E o que isso representa dentro da história? Tem uma coisa muito errada. Com esses sonhos, com essas profecias, com esses portais. Tem uma coisa muito esquisita acontecendo, rolando aqui. Né? E eu não vou poder falar, vocês vão ter que ler até o final para saber. E tem personagem nesse livro que sofre muito. Demais. E aí você começa a pensar, você começa a ter aquela sensação de que muita coisa foi em vão. E é exatamente isso que o livro quer te deixar. Aí nesse livro você percebe mais uma coisa. Com esse livro aqui você percebe que cada livro de The Witcher tem uma escrita diferente. Tem uma forma de contar a história diferente. E você pode prestar atenção. Do volume 1 para o 2, que são contos, você vai perceber isso. Do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 5 para o 6. Cada livro de The Witcher tem uma forma de contar a história. Tem uma escrita diferente. E o autor fez isso sem perder o seu próprio estilo. É muita loucura nesse livro. É muita maluquice. Mas é isso que a gente quer. A gente quer enlouquecer lendo um livro. A gente quer. Porque assim, depois de 5 livros da saga, você tem que estar acostumado com o reino. Você tem que estar acostumado com os personagens. Você tem que entender o intuito da história. Então esse livro aqui está para te desafiar. Sabe aquele livro que tem cara de clássico e que é difícil de ler e que tem uma narrativa que é toda elegante, chique e existencial, que te dá crise existencial quando você termina de ler? É este aqui. Este aqui é o livro. Ele é riquíssimo. Esse livro aqui é riquíssimo. E tem muitas pessoas que podem não gostar de uma coisa. Muito sofrimento. Esse livro tem muito sofrimento. Os personagens que você mais ama vão sofrer o livro inteiro aqui. E aquelas partes no pântano, tem uma parte num pântano que fica repetindo sempre. O mesmo parágrafo, a mesma frase, fica se repetindo sempre. Só que é tão gostosinho que isso fica na tua cabeça. Repete muito aquela frase do pântano lá, da casa, e de que ninguém estava vendo eles. Mas isso é tão bem feito, tão gostosinho de ler, que isso vai ficar na tua cabeça de uma forma confortável. Você vai terminar no livro e você vai ficar pensando naquela frase que fica repetindo o tempo todo, sabe? Então chegamos no final de The Witcher, no último livro, Senhora do Lago. A Senhora do Lago. O final é muito bom. O final é maravilhoso. Mesmo. Gente, sério. E eu tenho um volume único. Vocês tomem cuidado, vocês prestem atenção. Tem uma edição que são 2 volumes, separados. É um livro que é um pouco maior. Eu acho que o volume 7 é o livro maior. Tem 500 e poucas páginas, se eu não me engano. Enquanto os outros volumes são 300, 200, 400, por aí. Esse aqui tem 500 e pouco. Porque ele tem a intuição de fechar tudo que está solto. O volume 7, ele fecha tudo que está solto durante toda a trama. E ele tem algumas das partes mais bem escritas da saga. Ele tem a parte mais emocionante, que é aquela parte na torre. A luta que acontece na torre é a melhor parte da saga. É a parte mais emocionante. Você esperou toda a saga por aquele momento. Toda a saga. E você quer ver aquilo. É muito bom. É muito bem escrito. Nossa. Sabem aquele personagem lá do volume 3, que você até esqueceu que existe? Você esqueceu. Você não dá importância. Aquele lá do volume 3, lá do volume 2, eles vão aparecer nesse volume. Eles vão aparecer aqui e eles vão ter um desfecho. Mesmo que você não lembre deles. Tudo aqui é resolvido. Tudo. Só que é resolvido de uma maneira que algumas pessoas dizem que tem um final aberto. O final desse livro não é aberto. O que é aberto é a mensagem que o autor quer passar para nós. Que a vida continua. Que no futuro vai ter guerras também. Vai ter mais guerras. Vai ter outros reinos. Vai ter mais tramóia política. E não é isso que acontece. A gente fecha o período do Geralt, da Ciri, da Yennefer, de outros personagens. A gente fecha esses períodos para a gente ter uma continuação no mundo deles. No reino deles.
não na história. A história deles tem uma conclusão, de todos os personagens. Todos os personagens têm um final. O que não tem um final é a vida. A vida continua. O reino continua. E é isso que é dito. Inclusive tem um personagem que a gente não dá a mínima, que nos jogos de videogame é o Radovid. Né? Vocês já sabem do que eu estou falando. E ele tem muita relevância, ele tem muita importância. As últimas passagens desse livro é justamente sobre o que vai acontecer com o Radovid, sobre como ele vai ser conhecido. Só que não tem uma continuação do que acontece com esse personagem, porque ele não é um personagem relevante, importante para a saga dos outros personagens. A história deles vai continuar. Vai ter mais guerras, vai ter mais reinos, vai ter mais isso, mais aquilo. E vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Por isso que os jogos, eles têm uma brecha no final do volume 7. Se vocês não entenderam ainda o que eu quero dizer, leiam The Witcher. Leiam. Mesmo. Vocês vão gostar, vocês vão amar. Talvez você tenha uma propaganda errada do que é The Witcher. Talvez você ache que The Witcher justamente é aquela saga do cara de cabelo branco, né, com olho amarelo, caçando bicho, e só. The Witcher é muito mais que isso. The Witcher é muita coisa, riquíssima. Fala sobre temas, tem uma aventura grandiosa, uma aventura original, uma aventura que vai te pegar de surpresa, pois nem tudo o que acontece em The Witcher é o que você quer, é o que o leitor quer. Às vezes The Witcher vai para o caminho mais cruel possível, e vai para o caminho de mais desencontro total, começando do melhor para o pior. Em primeiro lugar, para mim, o melhor livro de The Witcher é A Senhora do Lago. Esse livro, ele é emoção do final ao fim. Ele é perfeito. Ele é muito bom. Ele é muito bem escrito. E ele tem, de longe, a parte mais emocionante do livro. É uma parte que se equivale ao Casamento Vermelho. Talvez não tanto. Mas chega perto, creio eu. E os personagens aqui, você está muito envolvido com eles. Demais. Todos, qualquer um. O personagem que você não esteve envolvido durante qualquer outro livro, aqui você vai estar. Até mesmo os vilões, até mesmo os antagonistas. Você quer saber o que vai acontecer com ele, qual o destino que eles vão ter no final. Esse livro, ele tem uma reviravolta que misericórdia. Entrou na minha lista de reviravoltas que eu mais fiquei chocado. Eu fiquei apavorado com a reviravolta que teve esse livro. E eu me senti muito trouxa também, porque eu já tinha jogado o terceiro jogo e eu não tinha percebido aquilo. Porque é uma reviravolta muito... Para quem jogou o jogo, meio que tem spoiler do que acontece no final desse livro. Da reviravolta que tem esse livro. Ainda bem que eu não percebi. Porque quando eu li, eu fiquei tipo... Oh, Senhor Andrzej, senhor escritor polonês, você me enganou. Você me enganou direitinho. Tem uma parte no final, bem no final, que te faz rir muito. E eu acho que, de todos os livros, esse aqui é o que eu ri de verdade. Esse aqui eu tive todas as emoções possíveis. E eu já tinha tido medo, já tinha passado aflição lendo os outros livros. Eu já tinha torcido por um casal, todo romântico, todo meloso. Mas eu não tinha em nenhum outro livro rido de verdade, mas tipo gargalhado mesmo. Esse aqui foi o primeiro que eu ri mesmo, bem perto do final. Em segundo lugar, eu escolho Tempo do Desprezo, que só não está em primeiro lugar por causa daquela cena patética. Porque esse livro é maravilhoso. Esse livro tem a parte que explode a bomba, que o caos, que acontece todo o caos. E tem aquela cena de luta emocionante. Em terceiro lugar, eu escolhi um que é o favorito da Garela, não tem como, Torre da Andorinha. A Torre da Andorinha merecidíssimo. Merecidíssimo sexto lugar. Terceiro lugar, sexto livro. Terceiro livro não, Daniel. Nossa, o que aconteceu comigo? Deu bug na minha Matrix. Em quarto lugar, eu escolho o primeiro livro, O Último Desejo. Este livro, ele introduz certinho tudo que tem que introduzir. Porque vocês sabem, tem muita introdução em todos os livros. É assim que funciona uma fantasia medieval. E em quinto lugar, o quinto livro. Pois é. Eu gosto muito do quinto livro. E como eu falei para vocês,
tanto o volume 3 quanto o volume 5, eles têm desenvolvimento. Só que esse aqui, ele tem os personagens melhores. Os personagens são muito melhores nesse livro do que no terceiro. Lugar, terceiro livro, justamente o que a gente acabou de falar. É um livro de construção, é um livro muito bom, tem algumas partes muito boas. E em sétimo e último lugar, o segundo volume da saga. Como é que é o nome mesmo? A Espada do Destino. A Espada do Destino. Para mim, esse é o pior livro da saga. Isso quer dizer que ele seja ruim? Não. Não. Inclusive, tem gente que prefere o segundo do que o primeiro. Dane-se, é a minha opinião. Eu não acho o segundo livro ruim. Eu já disse, não tem livro ruim em The Witcher. Mas esse livro, ele tem o conto da Cirila, que ele é o mais necessário. Mas não é tão empolgante, sabe? Não é tão interessante. E agora eu vou fazer a lista dos personagens que para mim são os 5 melhores de toda a saga. E vamos lá. Em quinto lugar, eu acredito que o quinto melhor personagem seja o Regis. O que eu posso falar do Regis sem dar spoiler para vocês? Não sei. Mas ele é um personagem que ele surpreende muito. Ele é um personagem que tem muita aquela carga dramática, aquela carga de ambiguidade. Eu não posso falar muita coisa dele, porque senão eu vou entregar uma surpresa dele, né? Senão eu vou entregar uma reviravolta que acontece. Isso vai ocorrer a mesma coisa com o quarto personagem. Por quê? O quarto personagem, o quarto melhor personagem para mim é o Emhyr, o Imperador Emhyr. E ele também tem uma grande reviravolta, né? A maior reviravolta da saga. O Emhyr é um personagem intrigante, é um personagem que toda vez que ele aparece, você arregala os olhos para a página. Você arregala os olhos para qualquer página. E é um personagem que você facilmente consegue identificar ele. Você consegue identificar o Emhyr sentado no trono, você consegue identificar a forma como ele fala, ele é muito marcante. Em terceiro lugar, a Yennefer, a favorita da Garela. A Yennefer, para mim, ela é sensacional. Yennefer é o que toda personagem feminina deveria ser, no mínimo. E alguns escritores não têm coragem. Porque a Yennefer, ela é linda, ela é vaidosa, ela é cheia de si, e ela é isso que torna ela marcante. Ela é muito bonita, mas ela não é só isso. Ela não é só um rostinho bonito. Ela bota para quebrar. E você não mexa com ela. Você não mexa com a Yennefer. Eu acredito que a Yennefer, ela podia ser uma personagem ainda melhor do que os dois primeiros colocados, porque, como eu disse, muita gente tem a Yennefer como uma personagem melhor, como a personagem favorita de todos. E eu acredito que a Netflix vai arrumar isso quando eles foram fazer a adaptação lá. Eu acredito que a Netflix vai arrumar o que está de errado na Yennefer nos próximos volumes. Por que eu não coloquei a Yennefer em primeiro e em segundo lugar? Porque depois de determinado volume, depois de certo volume, ela desaparece, ela some, ela perde a importância. Isso para mim me deixou frustrado, porque ela não tem mais evolução nenhuma depois daquele livro. A Yennefer, ela tem um desenvolvimento bacana até aquele volume, que ela aparece bastante. E em segundo lugar, o Geralt. Geralt de Rivia, né? Nosso bruxão. Não tem como falar de The Witcher sem o Geralt. Ele é o personagem cara, o ícone, a face de The Witcher. O Geralt é o personagem que introduz os nossos contos, a nossa história com aquele universo. O Geralt é aquele protagonista masculino que está longe de ser genérico. O Geralt não é um protagonista masculino de história de fantasia genérico. Ele está muito longe disso. Ele assusta as pessoas. As pessoas têm medo dele. As pessoas consideram ele sujo, ele nojento. E ele sofre com isso. Tem situações que o Geralt ajuda as pessoas e ele só toma naquele lugar. Isso é muito revoltante. E isso mostra uma parte da nossa vida. Isso mostra umas pessoas nessa sociedade que são, né, considerados heróis. Eles se lascam, eles se ferram e não tem nenhum agradecimento em troca. Ele é um homem simples, é um homem pragmático. Algumas situações do Geralt são irritantes. O Geralt, em alguns volumes, tem as piores decisões possíveis. Ele é esquentado demais, ele não vai para o caminho certo, que tipo, tá óbvio, é aquilo ali que você tem que fazer, Geralt, e ele não faz. Isso te frustra.
Esse é um sentimento que você vai ter com o Geralt em alguns momentos. E ele também não desenvolve mais tanto assim naqueles volumes. O Geralt tem uma questão de moral que é incrível. Ele vê o tempo todo coisa errada acontecendo. E no início ele quer bancar o herói. Ele quer bancar o herói especialmente porque ele quer que as pessoas gostem dele. Ele se sente chateado, frustrado, inseguro, porque as pessoas o odeiam. As pessoas odeiam o Geralt por causa da aparência dele, por causa do que ele representa, porque o Geralt é diferente das pessoas. Ele é uma minoria. E aí depois ele percebe que ele não pode ser o herói. E ele deixa situações até horripilantes acontecerem na frente dele para ele não se meter em encrencas, porque ele tem alguém que ele ama e alguém que ele precisa proteger. Aceitem isso, o Geralt de Rivia é um dos maiores ícones de protagonistas masculinos de todos os tempos. Ele é a face de The Witcher. Mas para mim, tem uma personagem que é a melhor de toda a saga. Vocês sabem de que eu estou falando, né? Em primeiro lugar, Cirilla, a princesa Ciri, para mim é a melhor personagem de The Witcher de longe. Nossa, e eu não sei se a adaptação da Netflix vai acertar o ponto, porque eu acredito que os jogos de videogame não acertaram o ponto na Cirilla. Eu acho que eles não conseguiram captar toda a imensidão, a grandiosidade que é essa personagem. A Cirilla, ela tem um dos melhores desenvolvimentos que eu já vi na minha vida. De todos os personagens que eu já vi na minha vida, um dos melhores. A forma como a Cirilla entra na história e a forma como ela sai da história é completamente diferente. E ela passa por muita coisa, porque ela nunca para. A história movimenta o tempo inteiro graças a elas. Todos os outros personagens, todos, têm algum momento que eles estão parados. Todos. Inclusive o Geralt e a Yennefer. A Cirilla não. A Ciri, o tempo todo, está mexendo a história. Ela é a chave principal de tudo que acontece na saga. E a Ciri, ela tem muita metáfora, muita figura de linguagem, no que ela pensa, no que ela sonha, no que ela deseja alcançar. Tem muita coisa, muita figura de linguagem para o que a Ciri é, para o que a Ciri representa. Ela mexe com o imaginário do leitor. Demais, demais. E tudo que você quer numa protagonista feminina, a Ciri te alcança, a Ciri te atende. Ela é perfeita em tudo que ela propõe. E ela é muito realista também. Faz todo sentido a Ciri ser metida do jeito que ela é no terceiro livro. Faz todo sentido a Ciri se enfiar com os ratos e sair daquele jeito. Ter aquelas atitudes, aquelas decisões. Faz todo sentido a Ciri sentir tanta raiva em alguns momentos, tanta revolta. Faz tanto sentido a Ciri se comportar que nem um bicho, que nem um animal primitivo em alguns volumes. Toda aquela jornada valeu a pena. A Ciri é a personagem que mais fecha teu coração a respeito da jornada dela. Ela é a personagem que mais te satisfaz como leitor. Não tem um livro que a Ciri tá igual. Gente, agora que eu parei para pensar, a Ciri não é a mesma em nenhum livro. No segundo livro a Ciri é de um jeito, no terceiro ela é de outro. No quarto livro a Ciri é completamente diferente do que ela é no terceiro. No quinto a Ciri mudou tudo do quarto. Uau! Andrzej Powalski. Acho que é assim. Será que eu acertei o nome dele? E é isso, pessoal. Foi terapêutico gravar esse vídeo. Esse vídeo foi muito terapêutico para mim, porque eu amei ler The Witcher. Eu amei muito. E eu li recentemente The Witcher. Então foi muito bom para mim ler essa saga. Muito obrigado, sabe, por estarem assistindo esse vídeo até o final. E espero que eu tenha convencido vocês. Leiam The Witcher mesmo, sério. Leiam The Witcher, vocês vão amar. Que saga, viu? Que livros. Nossa, eu não vou esquecer nunca de The Witcher. Foi muito importante para mim. The Witcher foi muito importante para mim como escritor. E tem muitas coisas que eu vou pegar como inspiração para os próximos livros que eu vou lançar. Cara, ó, parabéns. Escritor de The Witcher merece todo o reconhecimento do mundo. The Witcher é uma das sagas de fantasia medieval mais importante. Ponto final. Sério?
Não, acho que eu vou até parar. Especialmente desse. E aí nós chegamos no último livro. Não, tem que parar, tem que parar.